sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, iniciando mais um Troca de Plantão, mais uma sexta-feira, com essa mesa linda, repleta de mulheres incríveis. Só para lembrar, no mês de março, nós estamos procurando trazer mulheres, né, para estar falando não só da parte profissional, mas da parte pessoal, né, para comemorar o mês da mulher. E hoje eu gostaria de apresentar novamente todas que estão aqui, para quem nos acompanha ou está pela primeira vez aqui na rádio, né? No nosso podcast. Então, hoje aqui minha companheira Fátima. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Um prazer estar com vocês. A Catarina, mais uma vez. É um grande prazer tê-la aqui novamente, que é a nossa... da área de comunicação. Jornalista da área de comunicação. Lá da Central de Campinas. Tudo bem, Catarina? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada também. pela mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde para vocês. Boa tarde. E também a Priscila Silva Venturi, que ela é especialista, né, na parte de recursos humanos e também em contabilidade. Bom, eu gostaria que a Priscila contasse quem é a Priscila, né? Fora a parte profissional. Pode contar um pouquinho sobre você, por favor? Claro, boa tarde a todas, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vou falar um pouquinho sobre mim. Sou uma mulher, né? Mãe, profissional, que vem também aí batalhando, né? Para ter essa ascensão, para ser inserida no mercado de trabalho. Sou uma profissional de RH, então tenho aí mais de uma década, né, Depois a gente não começa a contar mais, depois de 10 anos a gente acaba não contando mais para não revelar a idade, né? Mas tem mais de uma década aí que eu tenho de conhecimento, de experiência na área de gestão de pessoas, na área de departamento pessoal, contabilidade, trabalho voltado mesmo com pessoas. Eu gosto de pessoas. Às vezes a gente fala assim, eu amo trabalhar com pessoas, mas isso não significa que a gente também não tem os sentimentos lá que nos aflora, né? Mas eu tenho essa empatia, então eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Legal. E hoje você trabalha numa empresa de consultoria para empresas de médio e pequeno porte, é isso? Isso. Hoje eu sou uma consultora de RH, então eu presto serviço de consultoria de negócios para uma empresa de consultoria, que é a Base RH. Então, a gente trabalha com recrutamento e seleção, mão de obra temporária, mão de obra terceirizada. Então, eu atendo todos os segmentos e níveis e portes de empresa. E o legal também é que você hoje é conveniada ao sindicato, né? Está prestando serviço para os nossos associados na área de contabilidade, né? Exatamente. Quem quiser fazer o imposto de renda, com desconto especial, hoje, né, Fátima? Sim, um preço muito bom e ter um atendimento de qualidade. Podem garantir. Obrigada, né? A Fátima também tem a minha cliente, digamos assim, há longo tempo já, né, Fátima? Sim. Que além de também ser profissional, eu também dou treinamentos. Então, eu conheço algumas pessoas através dos meus treinamentos da área de RH, de departamento pessoal, e fui convidada a ser conveniada ao sindicato para a gente prestar esse serviço de qualidade com um preço justo, porque a gente sabe quanto está difícil também, né? Então, que a gente possa cumprir todas as obrigatoriedades. Então, a gente fez esse convênio que o sindicato acho que foi realmente muito importante para quem ali, né, na ponta precisa desse trabalho. Sim. Às vezes não sabe quem procurar, uma pessoa de confiança, para poder realmente entregar. E eu prometo que segunda-feira eu faço a divulgação, né, para os nossos associados, para ter o contato da Priscila, entrar em contato com ela. Ela está com um preço incrível. Uhum. Eu tenho certeza que você vai ter muita procura. Ah, que bom! Então, acho que na segunda-feira eu já faço essa divulgação. E a Priscila, obviamente, né, ela é uma pessoa muito capacitada para fazer
esse serviço. Então, assim, a gente sabe, né, em relação à confiança e tudo mais. Então, segunda-feira eu já faço a divulgação. Tá joia. Então, Priscila, muito obrigada, né, por estar aqui. Seja bem-vinda ao podcast, ao videocast e também ao sindicato, né? E como hoje o assunto é mercado de trabalho, eu gostaria de começar falando sobre a escolaridade das mulheres, né? Hoje, cada vez mais, as mulheres estão procurando se escolarizar. Inclusive, saiu uma pesquisa do IBGE dizendo que 21,3% das mulheres fizeram um curso de graduação, um curso de qualidade, né, no ano de 2022. Mas, apesar disso, as mulheres continuam, né, ganhando menos que os homens. Ganham 21% menos que os homens. E agora, no mês das mulheres, a imprensa está falando muito sobre isso, né? Vários temas sobre as mulheres, inclusive sobre o mercado de trabalho. Então, por que isso acontece? Por que a mulher ela tem qualificação, ela tem estudo, mas ela continua ganhando menos? A gente vê como um problema estrutural da nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala assim, não encontra profissional qualificado, e a gente vê esses números, que cada vez mais as mulheres se qualificam. 51% dos inscritos em pós-graduação são mulheres. Então, assim, além de uma qualificação nível superior, a gente tem pós-graduação. Então, e essas mulheres ainda continuam ganhando menos por conta de um preconceito estrutural, aonde a sociedade ela criou essa linguagem em que a mulher ela tem que dividir o trabalho profissional com a casa. Então, ela não vai ter tempo para a empresa, ela não vai ter tempo de se dedicar 100%, porque ela também tem os afazeres do lar, da família. E, muitas vezes, a gente tem o trabalho invisível, né? Que é aquela dupla jornada, que você tem que chegar na sua casa e ainda tenha os cuidados com a casa, com o filho, com o marido, às vezes de um pai doente, né, de uma mãe, de alguém ali sendo cuidador. Então, é muito estrutural ainda, né? E a gente vê que não é um problema só no Brasil. Isso é nível mundial. Mundial, né? Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente de uma ONG, Think Alga, e ela diz que a mulher tem trabalhado 21 horas a mais, acho que é na semana, do que os homens. Do que os homens. Sim. É um trabalho invisível e não remunerado, né? Exatamente. E no caso da categoria, as mulheres que trabalham na saúde, muitas vezes elas trabalham em mais de um emprego, né? Exato. Para falar um pouco aqui da nossa área. Elas fazem 2, 3 turnos, trabalham de madrugada, tem turnos de madrugada, e aí chegam em casa, também tem filhos, também tem família. Então, para a mulher ainda continua muito complicado, né? Trabalhar fora, né? Como a gente fala, né? Trabalhar fora e ainda dar conta... Como você disse, é cultural, né? Talvez nós, mulheres, ainda tenhamos que ensinar, né? A gente ainda tem esse papel, mas esse papel, além de tudo, tem um papel de ensinar os nossos filhos homens a mudar o seu pensamento, a participar mais das tarefas de casa, né? Na verdade, precisa ser construída pela própria mulher. Sim. Porque é cultural a mulher achar que ela tem que dar conta da casa e do trabalho organizacional, né? Porque nós, mulheres, se a gente fala assim, eu deixei o meu filho com o cuidado de outra, a gente sai pensando, ai, meu Deus, olha que mãe que eu sou, né? Deixei minha filha na creche, bebezinho. Então, assim, é uma linguagem que nós mesmos também precisamos mudar, porque foi enraizado isso, né? Dentro de nós, que a mulher ela é voltada para o cuidado. Tanto que o maior campo de atuação das mulheres é nas áreas de cuidados, que é a área da saúde, fisioterapia, é a área de trabalhos domésticos, que muitas vezes ele é informal, precarizado, cada vez mais precarizado ainda, mal remunerado. Então, a gente vê que as mulheres elas precisam lutar muito. A gente venceu muita coisa? Vencemos. Mas a gente precisa olhar que é recente todas as conquistas que a gente teve. Sim. Até 1962, a mulher precisava de autorização dos seus maridos para trabalhar. Então, a gente ganhou algumas conquistas
com a CLT, né, ali em 1988. Depois, a Constituição trouxe outras garantias ali para as mulheres de não ter a diferença salarial. Só que a gente vê que, na prática, isso ainda não vale ao todo, né? Existem muitas práticas de desigualdade salarial, não é cumprida. Então, por isso que a gente cada vez mais precisa de mecanismos como leis de transparência salarial para fazer garantir esses direitos, né? Eu acho que a mulher ela vem rompendo, né, alguns obstáculos e ela vem percebendo que ela foi criada dentro de uma cultura, de uma crença, que ela tem que cumprir certos papéis e deixar os seus sonhos de lado. Sim. E agora não, ela começa a pensar, mas por que eu tenho que ficar aqui nesse papel? Não, eu quero trabalhar, né? Sim. E aí, além da Revolução Industrial, né, que pôs a mulher no trabalho, né, forçou a saída da mulher de casa para o trabalho, e depois também na década de 80 e 90, que as mulheres teve uma grande, no caso do Brasil, né, teve uma grande crise econômica, né, então as mulheres tiveram que sair para trabalhar mesmo, para ajudar os seus maridos em casa, né. Então, ao mesmo tempo que ela começou a ir trabalhar, ela começou a perceber que, peraí, e os meus sonhos? E o meu eu? Aonde que fica nessa história toda, né? E eu acho que a juventude agora vem também para transformar um pouco essa história, né? Pelo menos isso que a gente espera, né? Eu falo muito também, eu vejo por mim mesma, né, Fátima? A mulher sofre um preconceito de não seguir o padrão que a sociedade impõe. Exato. Em relação a realmente a mulher, na vista da sociedade, ela tem que crescer, a mãe já tem que ensinar ela a cozinhar, fazer os deveres de casa, como cuidar do marido. Então, assim, você já vem numa base de crescimento assim. E aí vem. Então você tem que namorar, noivar, já tem que casar. Quando você casa, a sociedade impõe que você tem que ter filhos, né? E quando você decide não ter filhos, também você sofre um preconceito. Sim. Quando eu falo que eu vivo isso, eu falo em relação, né, Fátima? Eu sou totalmente independente, moro sozinha, não quero ter filhos. Então, todo mundo me julga. Como assim você não quer ter filhos? Você vai ser uma mulher sozinha no mundo. Eu falo, mulher veio para ser mãe, exato, né? Não é verdade E você isso. tem que ter filhos. Aí eu fico pensando assim... Tá, e se eu tiver filho, meu filho me abandonar também para o mundo, eu não vou ficar sozinha do mesmo jeito? Então, eu tenho que ter filho por uma opção. Não porque eu tenho que pensar que eu vou ficar sozinha, que eu preciso ter alguém para cuidar de mim. Mas você pode perceber que a maioria desse preconceito, muitas vezes, vem das mulheres. Das mulheres, sim. Então, por isso que eu falo que é muito estrutural. Porque uma outra mulher não consegue olhar e falar assim... Ela, assim como um homem... Ele tem escolhas de ser solteiro, não ter filhos, e não tem essa mesma visibilidade. Não tem cobrado. Não é quanto cobrado, mulher, né? Então, assim, por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É um trabalho de mudança, de criação, de se conversar, de realmente a gente se debater, fazer esse debate sobre escolhas, né? E quando a gente fala também em diferenças, né, do trabalho da mulher, quando a gente fala de raça e etnia, isso é muito mais assustador, é muito maior, né? Porque a gente tem uma diferença que é a interseccionalidade, que é a diferença salarial entre mulheres brancas e negras. Então, você tem uma diferença salarial entre mulheres e homens, mas você tem uma diferença salarial entre mulheres de raças diferentes. E até de cargos, né? De cargos, exato. Sim. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho muito grande para mudar a cultura, mudar a forma de pensar mesmo, né? Tem uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas que está dizendo exatamente sobre isso que você está falando, né? Que 54,4% das mulheres estão desempregadas. Desses 54,4%, 35,5% são mulheres negras que estão desempregadas, né? E a gente fala, assim, de ida ao mercado de trabalho, que a mulher está emancipada, está buscando, né, seus direitos e tal. Mas, por um outro lado, a mulher pobre, né, a mulher negra, ela sempre trabalhou. A mulher que mora nos lugares mais afastados...
ela sempre trabalhou, né? Então, assim, não é uma novidade, né? E quem chega realmente em cargos maiores, de alto nível, geralmente são mulheres que já têm uma estrutura atrás dela, né? Já tem toda uma rede de apoio, vem de famílias Mais ricas, abastadas, estruturadas. Que tem mais contatos tem mais entre eles, né? Contato. Então, elas conseguem se desenvolver melhor e competir mais com o homem. Apesar disso, ainda existe... O teto de vidro, né? O que é esse teto de vidro? O teto de vidro, a gente... foi uma norte-americana, uma engenheira norte-americana que trouxe esse termo, que é aquele que você... É como se fosse um aquário, né? Você olha para cima e você vê os peixes, que a gente fala que é os homens, né? E você fala, eu sou capacitada, eu tenho formação, eu tenho nível operacional, estrutural, para estar lá naquele local. Mas eu sei que existe um teto de vidro. Eu não consigo romper aquela barreira, porque muitas vezes, quando eu estou competindo com um colega ali que é homem, por ele ser homem, geralmente ele vai ter mais competitividade para aquele cargo, porque as empresas têm, né, entende que a mulher ela vai sempre dividir o profissional com seus afazeres do lar, da família, principalmente se essa mulher tem filhos até 10 anos, que é ainda mais difícil para uma ascensão de liderança, uma ascensão aí num cargo de coordenação, de diretoria, então é muito menor a participação das mulheres. Hoje a gente vê que a mídia traz muito, né? Principalmente no Dia das Mulheres lá, mas é um percentual muito pequeno, gente. A gente vê aí a participação no mercado de trabalho do homem de 72% para 47% da mulher. Então, assim, a mulher ela ainda não tem uma participação ativa no mercado de trabalho. E quando tem, é o subtrabalho, é um trabalho precarizado, é um trabalho que remunera mal. Então, assim, às vezes é informal, não tem estrutura, a empresa não tem estrutura para receber aquela mulher. Então, essa mulher, ela tem todo tipo de assédio moral, assédio sexual, violências. Quando você não acolhe essa mulher, quando você não tem essa disparidade salarial, você deixa essa mulher vulnerável a uma violência doméstica, a uma violência como um todo, né? Então, a gente precisa brigar muito, né? Lutar muito pelos nossos direitos. Você falando, né? Eu fiquei pensando aqui que algumas mulheres, elas devem, em algum momento, se sentir naquela situação assim de optar, né? Às vezes ela até quer constituir uma família, mas pelo trabalho, ela sabe que se ela fizer isso, ela não vai chegar onde ela quer. Então, ela tem que optar ou ser mãe, né, dona de casa, ter uma família, ou no mundo corporativo. Eu estou dizendo isso porque é muito mais concorrido, né? Então, eu acho que é meio que desumano até, né? Na verdade, as empresas que deveriam estar dando ali um suporte para que ela se desenvolvesse na área pessoal e na área do trabalho. Bem, será que a gente consegue ver uma luz aí no fim do túnel? Tem empresas que elas estão proporcionando alguma coisa para a mulher? Eu falo que, assim, numa entrevista, né, a gente sempre tem que se perguntar assim, não perguntar se a mulher ela é capaz para aquele trabalho, e sim, assim, essa empresa ela é digna do trabalho de uma mulher? Legal. Porque é muito importante, e tem empresas que estão iniciando esse olhar, uma porque tem também incentivos fiscais, outras porque precisa de visibilidade para ter concorrência no mercado externo. Então, existe uma política mundial ocorrendo para que essa desigualdade, né, essa questão de desigualdade salarial, da participação da mulher. Então, existem empresas que ela precisa ser visível, de falar assim, olha, eu estou fazendo algo. Então, tem empresas que têm auxílio creche. Aqui no Brasil, a gente tem a lei de incentivo fiscal, que é a Lei 14.457 de 2022, super recente, que dá incentivos, né, para que a mulher tenha uma licença maternidade mais estendida, reembolso creche. Também tem a licença paternidade estendida para os pais, porque hoje, na Constituição, em algumas convenções, o sindicato até coloca mais dias para os pais, né? Mas na nossa Constituição são 5 dias. Então, você imagina, 5 dias só de presença do pai ali para auxiliar essa mãe
É muito Vai ficar pouco. 24 horas no ar, né? É muito Porque é isso que pouco, acaba né? acontecendo, né? Se você não tem a rede de apoio, e mesmo com a rede de apoio, a criança quer a mãe, né? Então, tem E que daí ter a gente vê essa rede de apoio sempre é composta por mulheres. Sim. Exatamente. Mulher ajudando mulher. E daí né? a gente vê que, assim, nesse cenário, ainda as avós estão ativas no mercado de trabalho. Então, você vê essa mulher dividindo o apoio com a filha que acabou de ter o bebê, com o trabalho da casa. Então, veja quanto coisa nós, mulheres, acaba fazendo, né? Só uma observação a respeito disso, a Djamila Ribeiro, que veio, a filósofa, que veio aqui em Limeira na semana retrasada, ela até comentou sobre isso. Que o que acontece, essa rede de apoio ser mulheres, é porque nós temos empatia. E a empatia é o quê? Eu sei a dor que você teve, o trabalho que ela tem para estar ali fora de casa e deixar o filho. Então, isso que faz uma rede de apoio, né? E é o que você falou, Priscila. Tem que ser estrutural isso. Tem que mudar essa estrutura patriarcal que nós temos, né? Porque sempre o homem pensa assim, a mulher ela tem que fazer tudo que for dentro de casa. Mas e o valor moral? E o valor que a gente precisa ter, né? Ser respeitada, ser valorizada mesmo. Porque é um trabalho estressante, a gente vê as mulheres pós-parto, as mulheres que têm, como que fala? Depressão pós-parto. Uma mulher que está extremamente estressada, porque não é fácil você cuidar de um filho nos dias de hoje. Né? Você querer ser mãe, eu entendo a situação da Jennifer. Ela sabe o que a mãe dela viveu. Então, não é fácil para nós hoje. A nossa sociedade hoje tem uma nova visão, né? E ela tem um conhecimento de como que eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho para mostrar para a sociedade. Que eu sou capaz, Não, né? eu vou ter um filho, mas eu quero dar para esse filho boas condições, né? Ter uma família, ter um pai, ter participação. Então, tudo isso envolve essa rede de apoio, né? E essa rede de apoio tem que ser convidativa para os pais também, né? Para o pai, para o avô. Ele tem que participar, né? Porque senão você acaba continuando um ciclo. É um ciclo vicioso que nunca vai se terminar. Daí a gente fica esperando o quê? Políticas públicas. E a gente vê que as políticas públicas, que a gente chama de ações pontuais, elas resolvem aquilo momentaneamente para poder, assim, poder equilibrar essa balança, que está muito desigual, que é a questão das cotas. Não era para existir cotas para sempre, é para ter o quê? O respeito com o outro precisa ser participativo, né? Então, a gente vê, assim, políticas que têm que ser colocadas, impostas para fazer valer aquilo que é direito. Então, por isso que precisa ser realmente, olha, é uma licença paternidade, o pai tem que ser participativo, ele tem que ir no pediatra, a mãe descansar. E a mãe tem que falar assim, ele vai estar tudo bem, né? Porque a mãe tem essa coisa também, né? De não querer deixar o filho. O pai não sabe cuidar. Sabe cuidar sim, gente, sabe? Eles têm que ter essa participação. Eles precisam também querer, né? Estar mais nesse contexto familiar. Isso não vai deixar... Participar das reuniões das escolas. Das escolas, O pai também Acho saber... que é coisa de mulher, né? Não, vai você. Saber do que está acontecendo. Do que né? Exatamente. Exato. E quando a gente fala também sobre esse estímulo da sociedade, a OIT estimou que se a gente reduzisse em 25% essa diferença, essa desigualdade de gêneros, o PIB mundial aumentaria em 5,3 trilhões de dólares. Então, assim, não é um prejuízo para a sociedade, e sim um aumento de produtividade e de ganho. Então, muitas vezes as empresas vê quando assim, vou contratar mulheres e eu vou ter prejuízo. Você não vai ter prejuízo se você tiver uma equiparação salarial, um ambiente realmente respeitoso que mereça, né, aquela mulher ser recebida, aquela mulher, você vai ter ganhos com isso. Então, a OIT já previu que se essa desigualdade ela fosse equilibrada em 25%, hein, aumentaria o nosso PIB mundial. E eu tenho uma observação. A minha filha, recém-formada, ela só conseguiu o cargo de coordenação na área dela porque eu estava pensando isso com a entrevista da advogada, da delegada. Porque ela teve ajuda de homens brancos, entendeu?
Se ela fosse depender de ajuda de mulheres ou de negros, é uma realidade na sociedade. Ela teve assim, uma ajuda para ela entrar no mercado de trabalho dela como recém-formada, porque ela teve ajuda de homens brancos, pessoas que dominam na sociedade. Entendeu? Infelizmente, não deveria ser assim. Mas né? a gente sabe que... Exatamente. E é isso que, assim... Por isso que existem mecanismos de leis que a gente realmente tem que recorrer a eles, né? Para fazer valer os direitos. Tanto que o mais recente agora é a lei de transparência salarial, né? Que começou a valer agora em fevereiro. Semestralmente precisa ser demonstrado, entregue esses relatórios e vai ter uma fiscalização muito maior em cima das empresas que existe diferença salarial. E numa da reportagem, né, com os auditores fiscais, falou que 1 centavo é diferença. Então, assim, será muito em cima disso mesmo. E quando a gente fala de diferença salarial, não é só entre homem e mulher, é entre mulheres de etnias diferentes, de raça. E quando a gente fala de raça, porque não existe raça, né? Sociologicamente, a gente fala. Então, quando houver essa diferença, vai ter que fazer ali a reparação, a pessoa pode entrar com uma ação também contra a empresa. Então, isso vai ganhar força para que se diminua. Vai sanar? Não vai, porque a gente sabe que tem um jeitinho para tudo. Então, a gente precisa realmente fazer valer os nossos direitos. Então, se você denunciar... Hoje, quem tem o aplicativo da carteira digital, gente, lá tem já um mecanismo para você fazer denúncias anônimas. Então, você percebeu algo, assédio moral. A gente, às vezes, fala assim, é brincadeirinha. A gente precisa ver se isso... que tem brincadeiras que não cabem, né? Então, denunciem, façam valer os seus direitos, porque senão a gente vai criando cada vez mais mecanismos, mas as coisas não mudam, né? Porque a gente vai deixando acontecer, vai deixando. E se tiver dúvida, né, sobre se é assédio ou se não é assédio, basta entrar em contato com o sindicato, né, no nosso caso da categoria, porque nós temos o departamento jurídico que auxilia nisso, né? E o departamento também de segurança do trabalho que contribui, que pode passar informações, orientações sobre o que é assédio, etc. E recolhe denúncias também, né? Tanto o sindicato, ele fiscaliza aquilo que é mandado pelo Ministério, quanto o sindicato também apresenta denúncia para o Ministério. E falando um pouco sobre direitos, né? A gente está falando sobre creches. Por isso que é importante também a categoria se sindicalizar, participar da campanha de sindicalização, porque muitos dos benefícios eles não estão previstos nas leis trabalhistas. Eles são realmente negociados, né, junto com o patronal, como, por exemplo, creche ou auxílio creche, cesta básica também. Então, o trabalhador que está engajado, que está participando do sindicato, ele consegue bons direitos para ele, bons benefícios para ele e reproduz isso também para suas famílias e para toda a categoria, né? Isso é muito importante. E voltando um pouco atrás lá que a gente estava falando da rede de apoio, eu vi uma matéria hoje que eu achei interessante, que na Noruega, na Islândia e na Dinamarca, são países que têm altos índices de escolaridade e altos índices de saúde. Então, nesses países, e aí numa dessas também, baixos índices de violência, né? Tudo contrário do Brasil. Isso que acontece aqui, você põe de bom lá, nesses países, né? E aí, numa dessas, as mulheres têm muito mais oportunidade de emprego. Conseguem se desenvolver melhor nas empresas, né, e na vida social. Então, além das pessoas que a gente precisa, que a mulher precisa ter à sua volta para se desenvolver, a máquina pública e as empresas também precisam oferecer um bom plano de saúde, né? Um suporte para que ela se desenvolva também. E as empresas hoje, elas estão cortando benefícios ou elas estão oferecendo
Na verdade, elas enxugam o máximo que pode, né? Digamos assim. Claro que a gente vê empresas maiores que elas entendem que para você reter um talento ali naquela empresa, você precisa dar estrutura para eles, dar benefício, bons salários. A gente fala de ambiente também, porque hoje o ambiente ele é muito importante. Porque a gente vê os altos índices de afastamento por saúde mental, principalmente na área da saúde. Muito. É pressão do paciente, do ambiente, do chefe, da família. Então, assim, a saúde mental, a gente, algum tempo atrás, era a LER, né? Quando eu iniciei... verdade, eu tinha medo de ter LER. Eu tinha medo de ter LER. E hoje nem se fala mais sobre LER. Então, por isso que eu falo que, assim, aos poucos, a gente precisa trabalhar a cultura, porque a gente entendeu que a ergonomia é importante para trabalhar. A altura dos móveis, a iluminação. Então, quando a gente entender que o ambiente precisa ser saudável, a gente diminui essa taxa de depressão, de ansiedade, burnout, né? Burnout, porque cada vez mais isso está virando uma panela de pressão, né? E principalmente para as mulheres, acho que as mulheres são mais afetadas. E principalmente depois da pandemia, né? E no caso da saúde também, porque a saúde, as mulheres, tanto homens quanto mulheres que trabalham na área da saúde durante a pandemia, tiveram que ter comportamentos de heróis mesmo, né? Tiveram que abandonar tudo. A gente viu pessoas saindo de casa, dormindo fora, às vezes dentro do hospital. Assim, todas as regras trabalhistas foram quebradas ali para eles poderem ajudar o próximo, né? E a conta continua chegando, né? A conta da saúde mental, né? Porque hoje os índices de pessoas da área de saúde com depressão e pós-pandemia aumentou, né? Burnout. Altos burnout também. Também, altos índices. Jennifer, a gente tem observado. E olha, para você ver isso, quando a gente tinha a pandemia, eram os nossos heróis, a linha de frente. E depois, o pós-pandemia, você não vê esses heróis, né? Como nós estamos cuidando desses heróis? Nós vamos resgatar esses heróis, hein? Exato, a gente precisa disso. Esperem. Aplausos não vai pagar os boletos. Exato. E o sindicato ele tem um papel muito importante na sociedade. Eu falo que ele é um moderador realmente desse equilíbrio, né? Toda vez que existe um desequilíbrio, uma disparidade muito grande, desde o início lá, quando se iniciou, mesmo esse movimento sindical, ele tem, né, junto com o Estado, essa mediação, de ser um Estado moderador das leis, porque junto com o Estado é o sindicato que fiscaliza, e a gente viu que depois da reforma trabalhista, o sindicato perdeu muito espaço. Ele perdeu muito esse poder de fiscalização. Hoje as empresas não têm medo do sindicato. Não que elas não tenham que ter medo. Elas precisam entender que tem alguém olhando para os trabalhadores. E os trabalhadores precisam se sentir cuidado por alguém, protegido por alguém, né? Então, o sindicato realmente é um papel muito importante para conquistas. Hoje, se temos muitas conquistas em convenções coletivas, é por conta dessa mobilização, desse trabalho, dessa mediação que o sindicato faz, né? Então, é um papel muito importante para a saúde. Então, a gente estava conversando, né, Fátima, sobre o piso salarial da área da saúde, que é muito recente essa conquista, né? E que ainda está num debate, né? Exatamente. E quando a gente fala num piso para essa categoria, nós estamos falando em favorecer mulheres. Porque 70% das mulheres que trabalham no mercado hoje, elas estão na área da saúde. Então, a gente realmente estaria trazendo mais benefícios para essas mulheres. E quando se fala em benefícios, quando se fala num ambiente melhor de trabalho, quando se fala em tudo aquilo que a empresa proporciona, ali está a luta do sindicato também. Né? Que é onde tem a luta do sindicato para que a empresa, né? Na verdade, a gente impõe que a empresa, né, dê o plano de saúde, a cesta básica, auxílio creche, que todas as empresas a gente tenta negociar para que tenha isso, né? Então, ali está a importância do sindicato, que muitos
dos colaboradores não têm noção disso. Exato. Porque eles acham que é a empresa que dá todos esses benefícios apenas porque eles são legais. Era ilusão. O cenário político, né, que acabou contribuindo aí para um certo, não sei se eu posso falar assim, enfraquecimento do movimento social, digamos assim, né? Mas eu acho que agora isso está sendo retomado, está ganhando força, o trabalhador está voltando para o sindicato e o trabalhador precisa entender que ele é trabalhador, que ele precisa se defender de alguma forma, independente do cenário político, independente de governo, de partido, qualquer coisa que venha acontecer, você vai continuar sendo trabalhador, você vai continuar com o seu salário ali. Se você não perder de vista os seus direitos, você vai ficar sem nada, né? Então, tem que prestar bastante atenção, porque as leis mudam, né? E nem sempre é a favor do trabalhador. E isso que você falou é muito importante, porque assim, esse cenário não é só no nosso país. Recentemente, quem quiser dar um Google aí numa entrevista do Obama, falando sobre... Os Estados Unidos precisa de mais sindicatos fortes. Então, o Estado vê a necessidade quando você tem esse desequilíbrio. Então, quando você tem um desequilíbrio muito alto de uma classe, você desfavorece muito a outra. E isso fica muito difícil depois de você voltar ou atingir níveis de equilíbrio, né? Então, o sindicato ele tem esse papel de estar mediando, de estar moderando os direitos, né? Porque a gente estava comentando sobre uma crise do trabalho que a gente está vivendo, de uberização, né, que é o trabalho por aplicativos. Então, essas plataformas digitais, elas trouxeram muita facilidade, mas elas precarizaram o trabalho. Então, tem uma ideologia que, na visão do Marx, a gente chama de alienação, que é quando o trabalhador ele se acha um microempresário. Então, assim, eu vou largar o Por enganação, hein? Eu vou largar o meu trabalho porque eu vou ser um microempreendedor. Mas ele não entende que aquela ferramenta tem um algoritmo que vai moderar o que ele vai ganhar. Porque se ele não trabalhar de domingo, se ele não trabalhar no mínimo 14 horas por dia, ele não vai ter um ganho. Então, assim, a gente se aliena a ideologias e esquece que a gente precisa continuar lutando pelos nossos direitos, né? E quando você entra nessa uberização, na pejotização, que hoje em dia o MEI, ele perdeu totalmente a característica do microempreendedor. Ele virou uma pejotização, uma forma de você camuflar as leis trabalhistas. E isso acaba fazendo com que dificulte a fiscalização. Porque como você fiscaliza isso? Como você fiscaliza... a pessoa já não é sindicalizada, ela não tem um registro, ela é um MEI. Então, ela dificulta muito. E, muitas vezes, essa pessoa está num trabalho totalmente precarizado. Um trabalho mal remunerado, com horas muito extensas, uma jornada de 14, 16 horas, né? E dificulta cada vez mais essa ascensão, né? Como que com esse indivíduo vai se aposentar daqui 20, 25 anos, já cansado, né? Com essa carga horária excessiva, uma pressão psicológica muito grande. E como que esse indivíduo vai, já com essa previdência social tão precária que a gente tem vivido, né? E hoje também a gente até estava conversando, né, Jennifer? Porque, assim, eu gosto muito que a Priscila, desde os cursos que você dava para a gente, a Priscila sempre dava essa informação para nós. E é importante para vocês que estão ouvindo também. A Priscila sempre deixou claro como que deve ser o trabalho do sindicato, respeitando o empregado e o empregador e vice-versa, né, Priscila? Por quê? Muitas vezes, hoje até ligou uma pessoa e até nós a gente procura passar essa conscientização. Gente, vocês precisam ler o acordo coletivo. Vocês precisam conhecer o que vocês têm de direito, né, Jennifer? É isso que a gente procura passar. Porque o funcionário, eu quero fazer uma carta de oposição. Tá, mas por quê? Porque eu estou ganhando muito. Então, agora é época de começar as reuniões dos acordos coletivos. Venha conhecer, venha participar, venha discutir com o diretor o que você acha que está difícil.
eu não estou gostando da carga horária. É um momento de você discutir com o sindicato para que ele possa levar até o empregador quais são as dificuldades, o que é que pode ser negociado, o que pode ser conversado e melhorado, né, Priscila? Porque quem está trabalhando é o trabalhador, Sim. ele que tem que ver ali as condições que ele precisa lutar, né? Quais são as condições? Eu sozinho eu não faço verão, uma andorinha não faz verão. Mas quando eu tenho um movimento, né, eu consigo maiores direitos. Então, como que você vai lutar por um direito que você não sabe que aquilo é benéfico para a pessoa? Então, é muito importante isso, né? Os trabalhadores não procurar o sindicato só no momento em que ele precisa de uma rescisão ou que ele está achando que ele está sendo lesado, mas para poder também sugerir, para poder falar, olha, eu acredito que uma carga horária, se vocês lutassem por esse direito, um benefício alimentação. Então, tudo isso vai vir em pauta. Será uma pauta realista, uma pauta realmente que tem ali a ver com a realidade, né? E a gente entende também a parte do empregador, né? Lógico, para o empresário ser competitivo hoje, a carga tributária é muito alta no nosso país, mas ele precisa entender que ele fez essa escolha. Ele escolheu ser empresário. Então, ele precisa entender que o ônus realmente é dele, porque ele também tem o bônus, né? Ele precisa realmente entender que para todo o ônus tem o bônus e vice-versa. E a gente fala que as legislações trabalhistas, elas foram feitas para serem cumpridas. Então, antes de você ser um empresário, procure orientação. O que eu preciso? Porque muitos empresários, eles vão pensar no prédio, eles vão pensar no imobiliário, vão pensar em tudo isso, mas eles não procuram informações do que eu preciso em questão trabalhista, quais são a minha convenção, qual é o piso, o que eu preciso cumprir, de regras, e daí eles querem que a pessoa trabalhe na folga. E assim, isso é muito difícil, porque quando eu estou trabalhando, executando esse trabalho, eu também converso com os empregadores, né? Olha, não pode, a pessoa tem que folgar, não pode trabalhar, né, 7, 8 dias para folgar, tem que existir esse intervalo. Mas eu não tenho ninguém. Precisa. Isso também pode prejudicar eles, porque quando eles não têm conhecimento nenhum, como você disse, e aí ele pede para que o funcionário trabalhe na folga, faça hora extra, e aí pode ser que isso futuramente se vire contra ele, né? Sim. Porque daí o funcionário pode sair da empresa e falar, olha, eu quero meus direitos, porque eu trabalhava nas minhas folgas, ele me impunha. Então, assim, isso também é um benefício pro empregador, procurar saber melhor, entender, né? Como que eu sano esse problema? Será que não está faltando quadro no seu funcionário? Que você quer ter um quadro tão enxuto, que quando acontece uma dor de barriga, você não tem quem cubra. Daí você tem que aumentar a carga de outra pessoa, que geralmente é mulher, que está sobrecarregar, ali, né? E o empregador esquece que daí o trabalho dele vai ficar precarizado também. Exato. É nisso que a gente está falando, né? É ser precário, né? Não ter o mínimo de descanso, o mínimo de qualidade ali para se trabalhar, né? Porque trabalhar todo mundo precisa. E muitas vezes quem está trabalhando não vai falar não, porque ele também precisa daquele dinheiro. O pouco a mais é muito bem-vindo, porque naquele momento parece ser o melhor, mas para a saúde da pessoa, a longo prazo, aquilo traz muito malefícios, né? Uhum. E o empresário, quando ele tem um funcionário, aquele funcionário ele está rendendo pelo menos 3 vezes mais do que ele está investindo no funcionário, né? Então, perder dinheiro mesmo, ele não perde de jeito nenhum, né? E o MEI é o desespero, né, da pessoa. Durante a crise, a pessoa se viu numa situação que teve que regularizar alguma coisa para dizer que é empresário, né? Criou ali uma certa fantasia para não pagar imposto, né? O MEI. Paga, acho que R$50 por mês do INSS, uma taxa única, né? E a conta vai vir lá na frente depois. Hoje né? o faturamento do MEI é 6.750 mensais. Mais os custos. Mas vamos colocar que você é um microempreendedor. Não existe um faturamento desse, gente. Hoje é um salário, digamos. Então, assim, por isso que se tornou realmente, descaracterizou
Para que foi criado o MEI? Para tirar as pessoas realmente da informalidade, que era realmente aqueles microempresários, né? E daí o que acontece? Os grandes empresários viram a possibilidade de burlar a lei. Exatamente, Então, olha, aumentar o lucro. Exato, né? Por quê? Eu não tenho mais o INSS, eu não tenho que pagar mais o FGTS, eu não tenho que pagar suas férias, eu não tenho que pagar seu 13º. E assim, Tudo na conta do trabalhador. Igual na pandemia, né? O pessoal adorou o home office. Lógico, né? O funcionário pagava a água, a luz, a internet. O computador para casa. Exato. Aí o empresário falou, legal, hein? Vai me dar lucro isso. Então vamos fazer home office. Em algumas áreas acabou dando certo, né? E você sabe que para as mulheres foi muito ruim a pandemia, né? A gente teve um retrocesso de 10 anos na participação das mulheres no mercado de trabalho, dos ganhos. Por que um retrocesso? Porque o setor que mais foi afetado foi o setor de serviços. E aonde está a mão de obra feminina? Nos serviços. Então, assim, como que uma empregada doméstica vai fazer home office? Então, ou ela se largava a família, a casa e ia atender aquela outra família, ou ela ficava desempregada. Ela não tinha como se manter no mercado de trabalho ou voltar a esse mercado de trabalho. Né? E a mulher que ficou desempregada, ela teve muito mais dificuldade depois para retornar ao mercado de trabalho, né? E quando voltou, teve que diminuir até o valor dos serviços. Sim. E assim, aquelas que conseguiam ou não conseguiam fazer o home office, mas manteve o trabalho, de alguma forma ela teve que se pedir o desligamento. Por quê? Ela não tinha uma rede de apoio para ficar com os filhos. Exatamente. Com quem que ela ia deixar os filhos para trabalhar? E tudo foi acontecendo, mas não teve esse olhar para as mulheres, né? Então, por isso que a gente teve um retrocesso de 10 anos. Então, a gente tinha conseguido alguns direitos, extensão de creches e tudo mais, mas com a pandemia isso retrocedeu. E falando agora da atualidade, né? Quer dizer, da atualidade. De uma retomada, digamos assim. Quais são os segmentos que estão contratando mais mulheres? Existe isso? Um segmento que... Existem segmentos que as mulheres mais dominam, que é o varejo, que é ali seguido pelo varejo, então o comércio em geral, né? Vendas. Esse é o setor que mais tem a mão de obra feminina. Seguido da saúde. Depois a gente tem aí um percentual muito baixo, mas já entrando, que é o TI, né? A tecnologia da informação. Que legal. Então, assim, as mulheres estão começando a entrar nesse segmento, tendo, né? Elas estão vendo a oportunidade nesse segmento? Exatamente. É isso, não é porque as empresas estão contratando. Na verdade, as empresas estão precisando dessa mão de obra, não é? Exatamente. Está tão escasso essa mão de obra. E as mulheres, eu falo que assim, olha, quando você fala assim, mas a mulher não tem qualificação, mas existe, será que uma qualificação para essas mulheres, para esse segmento? Até algum tempo atrás, essa era uma área vista só por homens. Então, as mulheres não iam atrás porque elas também não se achavam capazes. Por ser um cenário muito masculino. E a gente vê esse cenário mudando, vê as mulheres sendo programadoras, desenvolvendo aplicativos, dominando aí a parte de tecnologia da informação. Então, aos poucos, elas estão ganhando. E também temos uma outra ingresso que é no agronegócio. Ah, que legal! Nossa, que é uma área, assim... Muito masculina, né? Meu ver, é bem masculino, né? Porque o que a mulher vai fazer no agronegócio? Qual que é a função? Engenharia agrônoma, né? Ir para o campo, tratorista. Existe... Eu vi uma reportagem de um auditor fiscal em que eles estavam negociando lá no Nordeste, né? Uma convenção coletiva para que as mulheres tivessem uma cota, infelizmente, né? Mas uma cota para tratorista. Para ser ali... Tratorista, que legal. Para operar máquinas do agronegócio, né? E daí, assim, tem mão de obra qualificada? As mulheres têm essa qualificação? Não tem. Como que eu coloco uma cota, uma obrigatoriedade para as empresas ali do agronegócio cumprir se eu não tenho mão de obra qualificada? Então, daí gera um direito, né? Sem eu ter a mão de obra. Então, o que foi colocado como uma norma programática, onde no primeiro ano de convenção, ia colocar uma cota para que elas fossem qualificadas e no segundo ano ter uma cota para que elas entrem no mercado de trabalho como tratorista. Então, imagina, a gente fala assim, mas tratorista...
Gente, no Nordeste, isso é um ganho muito grande para elas, Sim. porque é uma região que vive do agro. Então, você imagina, são trabalhos manuais, é trabalho no braçal. Então, ver uma mulher dirigindo um trator, um maquinário todo, né, mais tecnológico, é um avanço muito grande para aquela região. Então, eu falo que, às vezes, os direitos, os nossos ganhos, eles são, assim, pequenininhos, mas lá na frente a gente vê o quanto ele é grande, A gente né? vai vendo a evolução, né? E tem mulheres que sonham realmente com isso, né? De dirigir caminhão, dirigir esses maquinários, de fazer... entrar na área de engenharia elétrica, por exemplo, que é uma área dominada também pelos homens, né? Porque elas se sentem capazes porque de a se inteligência desenvolver cognitiva, a gente não tem gênero, né? Não existe gênero para a inteligência cognitiva. Então, você tem aptidões. Então, eu tenho aptidão para comunicação, como eu posso ter... a Fátima pode ter uma aptidão ali para matemática exatas, ela pode ser uma excelente física, você para letras, né? Escrever livros. Então, nós nascemos com aptidões que vão sendo desenvolvidas e tudo aquilo que você desenvolve, se aprimora, você faz cada vez melhor. Por isso que quando eu falo que eu gosto de pessoas, eu gosto de olhar além da pessoa. O que ela é capaz, qual é a aptidão dela. Porque muitas vezes você contrata a pessoa e você quer exigir dela, quer resultado, mas será que ela foi contratada para o lugar certo? Para aquela função, no caso, né? Porque vem também um acúmulo de funções aí, né? Eu defendo muito isso, assim, de dar oportunidades de aprendizado para ver aonde a pessoa se encaixa melhor, aonde ela se desenvolve melhor. Porque, de repente, você tem um funcionário que ele está no lugar errado ali, né? Exatamente. Você pode melhorar isso nele, né? Quando a empresa não está indo bem, existe só 2 erros. Ou é pessoas estar no lugar errado, ou é processos errados. Só isso. Não, ou eu coloquei uma pessoa no lugar errado, ela está liderando errado, ela está fazendo gestão errada, ou ela não está na cadeira certa, ou eu tenho processos errados. Então, é isso que alinha realmente, de fato, o sucesso de uma empresa, né? Entender esse processo é muito difícil, né? Porque você tem que ter um olhar ali, né? Do que realmente eu preciso para executar aquele trabalho. Especializado no processo, né? Exato. Que eu não sei, olha, eu sou leiga, mas eu imagino que seja o RH, né? O RH, o departamento o RH, de recursos humanos. Na verdade, o RH ele desenvolve pessoas, ele tem muita parceria com os líderes. Então, assim, o RH ele tem que liderar pessoas no sentido assim, eu vou ensinar esse líder a acompanhar a equipe dele, porque o RH não consegue estar o tempo todo do lado das pessoas que estão fazendo a tarefa, mas é ele que vai fazer o quê? Inspirar o líder a fazer a transformação, a desenvolver. Então, às vezes, os RHs, eles perdem a missão do que eles têm dentro da empresa. Eles acham que é um RH bonzinho, um RH agradador, que tem que agradar todo mundo. E, na verdade, o RH, muitas vezes, ele vai ter que tomar decisões que não vai agradar todo mundo. São decisões que precisam ser tomadas para que os resultados aconteçam. Mas o papel principal é desenvolver pessoas. É realmente o líder que vai dispensar alguém e entender assim, por que vai dispensar? Você treinou? Você deu feedback? Você realmente entendeu o que aquela pessoa precisa, né? Então, esse é o papel da liderança. Meninas, eu queria só dar uma segurada aqui, só para falar das pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Então, aqui eu estou ao vivo pelo YouTube. O Gil está aqui, o Gil que é de Campinas. Ele está mandando uma boa tarde. Ele diz assim, boa tarde. Muitos avanços sociais e trabalhistas se devem à luta das mulheres trabalhadoras. O Otoniel está aqui também, dando os parabéns pelo programa. E falou que é muito interessante essa expressão do teto de vidro, né? Que é uma realidade realmente e que essa cultura deve ser mudada, né? O nosso diretor também, Ricardo, está aqui, dando os parabéns pelo programa, né? E pela nossa pauta de hoje. E o nosso queridíssimo Ronaldo, que está aqui no estúdio escondidinho. E no Facebook nós também temos aqui o Jurandir Silva. Tem também a Tatiane, que é nossa companheira de trabalho que está assistindo. O Ricardo, o diretor, que está
assistindo pelas duas. E a nossa associada, a Elisângela, que é uma amiga muito querida, que também está aqui assistindo conosco. Beijo para todos vocês aí. E nós temos agora, acredito que uns 5 minutinhos. E a Catarina tá cheia de perguntas. Então a Fala Catarina... demais. É um assunto muito bom. Né, Exato. E não só ela, né? Nós temos muitas perguntas ainda para fazer. Nós esperamos que tenha, né, uma nova participação sua. Que bom. Para a gente também falar a respeito de imposto de renda, Legal. que é um assunto muito legal, né? Sobre o INSS. Que hoje não deu para falar tudo, senão ia ficar bem extenso, ia confundir também um pouquinho. 4 mulheres falando, né? 1 hora é pouco. É pouco, mas- pouco. Mas eu espero que você venha num próximo programa para que a gente consiga falar sobre esses assuntos, que é muito interessante. Com certeza, né? Estarei, sim. Só ser convidada que eu vou vir. E aí, Catarina, tem mais uma pergunta? Fátima, a gente tem tempo? 5 minutinhos. Sim. Imitar a Fátima, que eu achei interessante, que na última entrevista ela perguntou sobre uma mensagem que a delegada gostaria de deixar, né? E aí eu falei assim, é legal, né? Deixar uma mensagem. E eu gostaria de saber de você, qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que estão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho ou que querem alcançar posições de liderança ou cargos melhores, enfim, como que a mulher deve se posicionar aí no mercado de trabalho? Bom, a mensagem que eu quero dizer para todas as mulheres é que elas não se calem, que a sua voz ecoe, porque a voz de cada mulher que, né, realmente se dispõe a lutar pelo seu direito, ela é a voz de muitas mulheres que muitas vezes não têm a força de lutar, de falar. A gente fala muito sobre... fala assim, você precisa falar, você precisa defender os seus direitos, mas a gente sabe o quanto é difícil para a mulher se impor nessa sociedade, né? Então, mulheres, não se calem, a sua voz é a voz de todas nós. Então, cada direito que uma ganha, uma ascensão de uma mulher, uma luta que ela ganha é a luta de muitas. Ela é inspiração e será inspiração para muitas outras. Muito bom. Que lindo. Não se calem, lindo. E muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito honrada de estar aqui falando sobre essa força nossa de mulheres, né? E que nós somos muito fortes, mas ao mesmo tempo frágeis. A gente não pode esquecer da nossa fragilidade. Por isso que nós precisamos de cada vez mais ambientes respeitosos, ambientes que respeitam o nosso trabalho, né? Bom, Eu gostaria de agradecer, então, a participação da Priscila. Gostaria de agradecer também a Catarina de estar aqui mais uma vez. Lembrando que a Catarina é de Campinas, então ela tem todo esse deslocamento para vir aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer pela ajuda do programa também, está sendo muito importante. E a Fátima nem se fale, né? Toda vez vamos lá, Fátima. Minha companheira também, que no início era só eu com a Fátima, né, Fátima? Sim. Tentando criar, desenvolver e, enfim, deu tudo certo. Estamos aqui já há 1 ano, né? Graças a Deus. E é isso, eu gostaria de agradecer também todo mundo que participou, que esteve ao vivo aqui no programa. Espero que continue participando e continue enviando sugestões, perguntas. É muito importante aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar, né, esses conhecimentos, né, aprender um pouco também. E aproveito a oportunidade de dar os parabéns para vocês, né, pela iniciativa do programa, é muito legal, né? E vocês são feras mesmo. Estou aprendendo bastante com vocês também. Muito legal, uma oportunidade muito bacana. E só para encerrar, lembrar que as pessoas, a categoria pode participar da campanha, né? Que tá acontecendo. O próximo sorteio é agora sábado, sorteio da bicicleta, que não foi saiu, sorteada não saiu o número do sortudo, quem sabe, né? Então, quem quiser, entre em contato com o sindicato para pegar seu voucher, para se sindicalizar, né? E concorrer à bicicleta, uma Caloi Velox Aro 29. E o próximo sorteio é no dia 5 de junho. Também uma bicicleta e uma moto. A moto saiu lá para Atibaia. Atibaia, sim. Tem aqui o nome para o Carlos Henrique Giacomini Moreira, assistente do departamento do Hospital Albert Sabin de Atibaia. Muito obrigada a todos. obrigada, gente. Gente, então é isso. Até sexta-feira que vem no nosso Troca de Plantão.
Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.